Por isso, vamos começar. Uma criança pronta para nascer perguntou a Deus: Dizem-me que estarei sendo enviada à Terra amanhã. Como vou viver lá, sendo assim tão pequena e indefesa? E Deus disse: entre muitos anjos, eu escolhi um especial para você. Estará lhe esperando e tomará conta de você. Mas diga-me, aqui no céu eu não faço nada, a não ser cantar e sorrir, o que é suficiente para que eu seja feliz. Serei feliz lá? Seu anjo cantará e sorrirá para você. A cada dia, a cada instante, você sentirá o amor do seu anjo e será feliz. Como poderei entender quando falarem comigo, se eu não conheço a língua que as pessoas falam? Com muita paciência e carinho, seu anjo lhe ensinará a falar. O que farei quando quiser falar com o Senhor? Não se preocupe, seu anjo juntará suas mãos e lhe ensinará a orar. Eu ouvi que na terra há homens maus. Quem me protegerá? Seu anjo lhe defenderá, mesmo que signifique arriscar sua própria vida. Mas eu serei sempre triste, porque não te verei mais. Não, seu anjo sempre lhe falará sobre mim, lhe ensinará a maneira de vir a mim, e eu estarei sempre dentro de você. Nesse momento havia muita paz no céu, mas as vozes da terra já podiam ser ouvidas. A criança apressada pediu suavemente: Oh Deus, se eu estiver a ponto de ir agora, diga-me, por favor, o nome do meu anjo. E Deus respondeu: você chamará seu anjo de mãe. Meu anjo se chamará mamãe. Oba! Mamãe, feliz Dia das Mães. Pensamos em ser pais, tudo parece um romance, tudo parece fruto do acaso, mas há muitas coisas nas quais nem sequer pensamos realmente. Que existe um planeamento espiritual antes do nascimento. Quando um espírito se prepara para reencarnar, nada é deixado ao acaso. Não vimos parar a uma determinada família, a uns determinados pais por acaso. Nos planos espirituais superiores, há equipes de mentores que estudam com atenção o passado daquele espírito, as suas necessidades evolutivas e as suas pendências com outros seres. E é escolhido o lar mais adequado, os pais, o ambiente social e até mesmo as dificuldades que ajudarão aquele espírito a crescer. Assim, a família não é uma coincidência biológica, mas uma construção espiritual. Não é o acaso que decide o berço em que nascemos, é a sabedoria divina que o determina. Ou seja, é a sabedoria divina que nos coloca junto daqueles que necessitamos ou que necessitam de nós para evoluir, ou nós necessitamos deles. E podemos ser colocados numa determinada família com dois fins, ou com dois princípios, de uma forma geral. A família pode ser um local de reencontros felizes de almas afins, onde reencontramos espíritos que já se amam profundamente, de outras encarnações, ou um campo de reajuste, onde o amor precisa ser reconstruído, o perdão precisa florescer e as antigas mágoas encontram a chance de se transformar em compreensão. Daqui que possamos sentir mais afinidade realmente com os nossos pais ou com a nossa família, quando somos espíritos que já nos conhecemos de vidas passadas e pelos quais já temos grande afinidade e um amor profundo, ou às vezes aqueles pais com quem não temos grande
afinidade ou que até temos algumas quesílias, pode ser realmente um campo de reajuste e temos que efetivamente tentar ultrapassar essas quesílias, porque ou são resolvidas nesta reencarnação ou ficarão para resolver noutra. Nada é ultrapassado. Por isso, a família é um núcleo de reajuste, aprendizagem e amor. É uma escola abençoada onde todos somos, ao mesmo tempo, professores e alunos, onde cada espírito tem a oportunidade de corrigir erros do passado, reparar afetos feridos e aprender a amar de uma forma mais pura e generosa. No Livro dos Espíritos, na questão 208, Kardec pergunta: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ao que os espíritos respondem: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação, constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Assim, pais e filhos não se encontram por acaso. Antes da reencarnação, esses espíritos planeiam as experiências que viverão juntos, o tipo de relação que vão ter, as provas e alegrias pelas quais vão passar e as dificuldades que servirão de lições a ambos, quer a pais, quer a filhos. Assim, cada um vem com uma tarefa espiritual, os pais como guias temporários, encarregados de orientar, educar e proteger, e os filhos, espíritos em aprendizagem, que precisam de amor e exemplo para seguir o caminho do bem. A reencarnação é, assim, um instrumento divino de progresso moral que nos permite recomeçar, conviver novamente com aqueles a quem talvez tenhamos ferido e aprender a transformar o ressentimento em afeto. Emmanuel diz-nos também: de todos os instintos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Atendendo aos impositivos do progresso, nós nos revezamos na arena do mundo, ora envergando a posição de pais, ora desempenhando o papel de filhos, aprendendo gradativamente na carteira do corpo físico as lições profundas do amor que nos soerguerá um dia em definitivo da terra para os céus. Os laços de família segundo a visão espírita. Na pergunta 773, porquê é que entre os animais os pais e os filhos deixam de conhecer-se desde que estes não precisam de cuidados? Os espíritos respondem: os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto da conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que estes seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza, por isso é que os abandona a fim de se ocupar com os recém-vindos. Eu achei interessante o facto de Kardec nos chamar ainda a atenção de que há algo que realmente nos distingue entre os animais e de que os laços de família não são apenas costumes sociais, se não vejamos. Na pergunta seguinte, 774, há pessoas que, do facto dos animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem as suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Ao que os espíritos respondem: diverso dos animais é o destino do homem, porque então quererem identificá-lo com estes. Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus, por essa forma, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Portanto, há algo que realmente nos distingue dos animais e por isso é que muitas vezes nos animais, atingindo a idade adulta,
eles seguem a sua vida e nós humanos somos diferentes, pronto, é algo que realmente nos distingue deles. Assim, é dentro do lar, nas pequenas experiências do dia-a-dia, que o espírito aprende a amar verdadeiramente, a renunciar, a perdoar e a servir. A família é a base da regeneração moral do homem e da sociedade. Ela é o primeiro local onde o espírito começa a exercitar a caridade e a paciência. Não é na rua, na igreja, em qualquer outro tipo de templo, nem na escola, é no lar, nos relacionamentos mais íntimos que somos convidados a viver o Evangelho na prática. Assim, quais são os objetivos do lar? Os objetivos espirituais do lar? Acolher os espíritos em aprendizagem. Cada filho é uma alma em jornada com um passado, uma experiência e conquistas e fragilidades. Os pais recebem das mãos de Deus o dever sagrado de acolher e orientar esse espírito, ajudando a reencontrar o caminho do bem. E alguns vêm dóceis e afetuosos, outros vêm difíceis e rebeldes, mas necessitando de amor e de educação moral. É no seio da família que o espírito dá os seus primeiros passos de retorno à vida material e onde recebe as primeiras lições de amor e disciplina. Um outro objetivo do espiritual do lar é oferecer oportunidades de reparação e crescimento mútuo. O lar é também um espaço de reencontro de pessoas que hoje chamamos de pais, de mãe, de irmão, de filho ou de cônjuge, mas que já cruzámos noutras vidas e que às vezes, umas vezes com afeto, outras vezes com conflito, e que nos vimos a encontrar numa nova reencarnação com papéis, no fundo, diferentes. A reencarnação oferece, assim, a bênção do recomeço, onde houver ofensas surge a chance do perdão. Deus, na sua infinita justiça e bondade, transforma a dor, no fundo, em oportunidade, o passado em lição e convida-nos a amar novamente quem um dia não nos soube amar. Um outro objetivo espiritual do lar é transformar diferenças em laços de amor. No lar existem pessoas com características diferentes e formas de ser diferentes, e somos convidados, ao relacionarmos com essas pessoas, a conseguir lidar com essas diferenças e a aceitar essas diferenças com bondade e com amor, fortalecendo a relação. Não passa por aqui. Qual é o papel dos pais? Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, diz: Deus coloca o filho nas mãos dos pais a fim de que o dirijam para o bem. E acrescenta: os pais têm por missão desenvolver os princípios da vida moral no coração dos filhos. Assim, os pais têm as seguintes funções. São cooperadores de Deus. Ser pai ou ser mãe é participar com Deus na obra da criação. Os pais não são donos das almas dos filhos. Nós temos muito por hábito dizer os nossos filhos. Eles não são nossos, são de Deus. Eles só nos são emprestados. Somos guias temporários, responsáveis por ajudar esses espíritos a reencontrarem o caminho do amor e da verdade. Quando um espírito nos é confiado como filho, é porque Deus acredita que somos capazes de o amparar, com as virtudes que já conquistamos ou com aquelas que ainda precisamos de aprender e que muitas vezes eles nos vêm para ensinar. Os pais são escolhidos não porque somos perfeitos, mas porque possuímos exatamente aquilo que aquele filho necessita, aquilo que aquele espírito necessita para evoluir, seja ela firmeza, ou doçura, disciplina ou paciência. Uma outra função dos pais também é educadores do espírito e não apenas do corpo. A verdadeira educação não se limita à instrução material. Ensinar um filho a ler, a trabalhar, a estudar é importante, mas educar o espírito é essencial. A infância é uma fase de docilidade aparente em que a alma pode ser moldada com mais facilidade. No livro Consolador, na questão 110, qual a melhor escola
escola de preparação das almas reencarnadas na Terra. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Ainda no mesmo livro, na pergunta 109, o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa e diz-nos: o período infantil é o mais sério, o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até aos 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. As suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer um novo caminho, na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Educar espiritualmente é ensinar com o exemplo. Os filhos observam mais do que aquilo que ouvem. Eles aprendem quando veem coerência entre o que os pais dizem e o que os pais fazem. Não adianta, faz o que eu digo e não faças o que eu faço. Não resulta. Não adianta falar de respeito se tratarmos os outros com impaciência. Não adianta exigir serenidade se vivemos em desarmonia. O exemplo é o Evangelho vivo que os filhos mais escutam. Gostava ainda agora de vos mostrar esta mensagem. Muita gente confunde educação com escolarização. Educação é a formação de uma pessoa. Escolarização é um pedaço da educação. O que nós professores e professores fazemos é escolarização. Outro dia, num debate, um pai me perguntava: professor, o que é que a família pode fazer para ajudar a escola na educação dos nossos filhos? E eu disse: olha, pai, há uma inversão na tua questão. Não é a família que ajuda a escola na educação dos teus filhos, é o contrário. É a escola que ajuda a tua família na educação dos teus filhos, fazendo escolarização. Você tem 1, 2 crianças, e os tem durante 24 horas por dia, espera até o fim da tua vida. Nós as temos 30, 40 numa sala de aula durante 4 horas. A tarefa de educação dos filhos é da família em primeiro lugar e do poder público de forma secundária. Se a família não cumpre aquilo que ela precisa cumprir, a escola não dará conta. Muitas vezes na correria do dia a dia, com a vida agitada que existe, temos um bocadinho esta tendência de na escola, não. A primeira parte começa em casa, a educação começa em casa e somos nós que temos que formar os nossos filhos, somos nós que temos que os ajudar a crescer e a evoluir como pessoas e como espíritos. E tal como este professor aqui diz, a escola trata da escolarização. A educação e o crescimento enquanto espírito, em evolução, é nosso, como pais. Muita gente. Agora, é assim, nem tudo é um mar de rosas. Quando se pensa em ter filhos, pensa-se que vai ser tudo bonito, que é tudo um mar de rosas, e vem um menino ou uma menina perfeita, fácil, e tudo corre lindamente. Mas às vezes existem os filhos difíceis, e entenda-se aqui por filhos difíceis, filhos com comportamentos difíceis, com problemas de saúde que são desafiantes, filhos difíceis no sentido amplo. Portanto, nem todos eles chegam como anjos dóceis. E estes filhos difíceis não são castigos, mas são instrumentos de evolução recíproca. São instrumentos para a evolução deles e nossa. Se calhar eles são difíceis para eles evoluírem e também para nós, pais, evoluirmos enquanto espíritos. A paciência, o amor e o exemplo moral dos pais são meios de regenerar espíritos endurecidos. O sofrimento não é punição, mas remédio educativo para o espírito, quer dos filhos, quer dos pais. Um filho difícil é um convite ao crescimento espiritual dos pais. Em muitos casos,
É um reencontro de almas que já se feriram e agora retornam para se reconciliar e aprenderem juntas. Deus, na sua infinita justiça, não une corações ao acaso. Se um espírito foi confiado ao nosso lar, é porque há algo que precisamos de ensinar e algo que precisamos de aprender com ele. Por isso, o amor dos pais deve ser paciente, perseverante e incondicional. É um amor que não desespera diante do erro, mas que acredita no poder da regeneração. Enquanto pais, é importante que nos lembremos que os nossos filhos não nos pertencem, pertencem a Deus. E isto é difícil, às vezes, de sentirmos e de acreditarmos e de digerir. Fomos escolhidos para guiá-los por um tempo até que possam caminhar pelos seus próprios pés. O nosso papel é orientar com firmeza, amar com ternura e exemplificar com fé. Como diz Joana de Ângelis, a missão dos pais é conduzir o filho à liberdade responsável e não à dependência eterna. E isto é muito difícil. Isto é muito difícil porque a nossa tendência como pais, eu falo como mãe, mas acho que os pais estão no mesmo patamar, pronto. É sempre tentar facilitar, tentar ajudar, e eu falo por experiência própria, e isto muitas vezes só cultiva esta dependência eterna, e realmente eles devem ter uma liberdade responsável. Nós devemos educá-los para uma liberdade responsável. Os pais galinha, não é? São os pais galinha, agora as mães galinha. Agora com a gripe das aves já Nós fazemos com a melhor das intenções. Claro. Nós fazemos com a melhor das intenções, mas não é o mais benéfico para eles. Não é a melhor estratégia. Não é a melhor estratégia. Mas pronto, às vezes, quando nos apercebemos, às vezes é um bocadinho tarde, ainda conseguimos recuperar alguma coisa, mas... E se em alguns momentos do caminho o cansaço ou a dor parecem grandes, lembremos-nos que as lágrimas, o esforço, o amor dispensado, nada é perdido aos olhos de Deus. Cada gesto de paciência e de compreensão é uma semente de luz plantada na alma do filho, que florescerá no tempo certo. Nada daquilo que nós investimos nos nossos filhos é deixado ao acaso. Tudo aquilo que nós plantamos no coração deles um dia vai dar fruto, seja ele bom ou mau. Mas não são só os pais que têm deveres para com os filhos. Os filhos também têm deveres para com os pais, também têm responsabilidades no seio da família. Eles não vêm só para ser educados e viver a vidinha calma e serena. Alguns retomam à terra para reparar o passado, outros para auxiliar os pais no crescimento espiritual dos pais. Outros vêm como missionários trazendo luz e inspiração para aquela família. Muitas vezes temos crianças que vêm para uma família e transformam completamente aquela família. Parece que é uma luz que entra dentro daquele relacionamento familiar. Cada um traz uma função, uma tarefa, um propósito que se entrelaça com os dos pais. Juntos formam um grupo de almas em reajuste e aprendizagem. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, para que se prolonguem os vossos dias na terra. Honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, mas assisti-los nas suas necessidades. É proporcionar-lhes repouso na velhice e cercá-los de cuidados como eles o fizeram por nós na infância. Honrar os pais não significa concordar com tudo aquilo que eles fazem. Lá porque somos filhos também não temos que concordar tudo com o que os pais fazem, não é? Mas devemos sim respeitar o papel que Deus lhes deu na nossa vida, reconhecer que os pais não são perfeitos, mas que foram os instrumentos escolhidos por Deus para nos oferecer a vida. E isto, reconhecer que os pais não são perfeitos, isto é uma forma de amor. Nós lá porque amamos não temos que achar que aquela pessoa é perfeita. Isto aplica-se quer de pais para filhos, quer de filhos para pais, quer até com marido e mulher no relacionamento.
Eu não é porque amo muito o meu filho que eu não sei que ele tem defeitos. Eu sei que ele os tem. E eu reconheço os defeitos que ele tem. Mas mesmo com aqueles defeitos, eu amo muito. E o mesmo se aplica para com os meus pais. E devemos também ser gratos aos nossos pais, porque foi através deles que recebemos o corpo físico, a oportunidade de reencarnação e com ele a chance de evoluir. Divaldo também, eu gosto muito das palavras de Divaldo Franco, por isso as tenho utilizado em muitas palestras. E ele também nos diz algo de muito interessante acerca disto. E sendo vocês muito jovens, eu gostaria de dizer, enquanto tiverem mãe e pai, mesmo que eles não correspondam, ame-os, porque são os grandes tesouros que a divindade colocou no caminho nosso. Amando aos pais, mesmo que algumas das nossas mães não mereçam. Como dizia Buda, ela nos deu a vida e poderia ter interrompido e não interrompeu. Vale o nosso amor. O nosso prêmio de jovens, o mínimo que podemos fazer é respeitar nosso pai, nossa mãe, mesmo que eles não se respeitem. Nós, como filhos, temos um débito. E por que lhes digo isso? Porque eu tive a mãe mais extraordinária do mundo, analfabeta. Ela me deu dignidade. Ela me ensinou a amar. Ela não entendia de nada, era muito pobre. Nós éramos 13 irmãos. E ela teve 3 abortos espontâneos. Quando ela foi fecundada, eu sou o último, estava com 42 anos e estava na menopausa. E o médico disse, a senhora tem que abortar, porque ele vai lhe matar. Se a senhora levar a gravidez adiante, ele vai lhe matar. Ela disse, mas é isso. Para dar vida, é necessário dar a vida. Eu prefiro morrer para que meu filho viva. E aqui estou eu com 90 anos, porque ela me amou sem se preocupar em perder a vida. Ela desencarnou nos meus braços com 86 anos. E desde que ela morreu, não me abandonou nunca. Todos os dias pela manhã, quando eu desperto, ela está sorrindo. Minha mãe tinha olhos verdes. Muitos aqui devem conhecer Raul Teixeira, que tem olhos verdes. E eu tenho a impressão que Raul é que é filho de minha mãe. Eu não. Mas antes de morrer, eu vou comprar uma lente vermelha e vou morrer de olho... Vermelha não, verde. Vou morrer de olho verde. Essa mulher é extraordinária. Então, quando eu abro o olho, ela faz Di. Já orou? Eu digo, mãe, eu estou chegando agora. E ela diz, ore, meu filho. Você vai viajar com o sol. E não sabe que vai alcançar o entardecer. Quando me vou deitar, eu viajo há mais de 250 dias por ano. Cansado, idoso. E estou muito cansada. Ela faz, meu filho já orou? Eu digo, mãe, o meu dia foi uma prece. Ore. Porque você não sabe se vai despertar no corpo amanhã. Então, ore. As mães e os pais, nesta época antiética, de desvalor, são tesouros que Deus colocou em nosso caminho. Talvez algumas não mereçam, e eu conheço muitas. Mas o problema não é nosso, é delas. A nós nos cabe amá-las. Não competir. Não desvairar, não nos entregarmos à loucura da juventude que passa. Passa muito rápido. Depois que passa, é muito rápido. 90 anos, quase um século. Parece-me que foi ontem. Então eu guardei para falar a vocês, desde que a nossa Iraci me propôs o encontro com os jovens, falar-lhes de um tema que ninguém tem coragem. Respeito aos pais. Ao pai e à mãe. Se nós somos filhos de um casal solteiro, que bênção. Fantástico. A coragem de desrespeitar os falsos códigos de uma sociedade indigna e que se veste de uma ética que não respeita
para parecer o que não são. Então amemos esta mãe que teve a coragem de enfrentar. Mas se ela por acaso derrapou muitas vezes, é porque não encontrou um braço amigo para ajudar. Não nos cabe julgar, porque nós também temos as nossas derrapadas. Se o nosso pai nos abandonou na infância, ou se ele não corresponde à expectativa, que nós tenhamos esse exemplo de não fazer o mesmo com os nossos filhos. E posso dizer-lhes que muitas mães que cometeram equívocos muito graves, inclusive abortos, a divindade tem misericórdia, porque elas são co-criadoras com Deus. Então gostaria que nessa conversa nossa tivesse lugar preferencial o amor aos nossos pais. Porque daí derivamos todos os tipos de amor, de necessidades emocionais. Se conseguirmos amar uma mãe ingrata, brigona, que nos manda para a rua desde a infância, vai se virar miserável. A gente vai e se vira. Vida de um lado, vida do outro, e sobrevive. Chegamos à idade da adolescência, estamos caminhando para a idade adulta, para a maturidade. Mas então está na hora que eles precisam de nós. Nada dessa coisa chique, ficar de mal com a mãe. É tão chique, mas é tão pueril. Ficar de mal com o pai porque não correspondeu. Mas por que nós vamos gastar tempo no lado negativo da vida? Nós trazemos em nós um pouco deles. É o arquétipo junguiano. Do ponto de vista materialista, nós somos o resultado da hereditariedade, do meio social que eles nos proporcionaram. Mas do ponto de vista espiritual, nós temos um vínculo muito maior do que parece. Vínculo bom, vínculo mau. A nós nos cabe amá-los a qualquer preço. O resto é com Deus. E segundo aquilo também que Divaldo nos esteve a dizer, os filhos também são chamados a ser indulgentes, pacientes e compreensivos. Porque os pais, assim como os filhos, também erram, também se cansam e também estão a aprender. Pelo menos estão a aprender a ser pais, muitas vezes. Os pais educam os filhos e os filhos reeducam os pais na sublime troca de experiências que enriquece a alma. Esta troca é o que torna a família um campo de evolução contínua. Não há filhos que venham por acaso, nem pais que sejam acidentais. Há apenas espíritos que se reencontram sob o olhar de Deus. Assim, nada é improvisado. Cada reencontro é um ato de amor e justiça, onde todos são beneficiados. O filho que repara aos pais, o filho que repara e os pais que também se aprimoram. Muitas vezes, pais e filhos de hoje foram companheiros de outras existências. Alguns amaram-se e prometeram reencontrar-se para continuarem juntos, outros feriram-se e agora retornam para curar feridas antigas com o remédio do perdão. E como eu já disse, estas feridas realmente têm que ser curadas, e se não for nesta reencarnação, será noutra. Portanto, o que pudermos fazer por agora fica feito. Adianta serviço. Adianta serviço. Portanto, nenhuma parceria reencarnatória se cumpre sem o perdão. É o perdão que quebra o ciclo das dores repetidas, que desata os nós do passado e abre espaço para a luz da paz. Não é difícil perdoar um desconhecido. E isto aqui eu acho que é outra frase que eu acho que é muito importante e é muito, muito verdadeira. Não é difícil perdoar um desconhecido. O verdadeiro desafio é perdoar dentro de casa, onde as palavras doem mais e as expectativas são maiores. Eu acho que perdoar uma pessoa na rua que se calhar não nos diz grande coisa, efetivamente não é muito difícil. O difícil é perdoar aquela que vive ao nosso lado, aquela que come connosco, aquela que é o nosso filho, que saiu de dentro de nós, que nós criámos. Isso é que é verdadeiramente difícil de perdoar. O lar é então o primeiro e mais importante local para praticar a indulgência. E o que é isto de ser indulgente? Ser indulgente não é ser conivente com o erro, mas compreender a dificuldade do outro e oferecer-lhe amor em vez de crítica. A indulgência é o cimento que sustenta as relações familiares.
Sem ela, pequenas falhas transformam-se em grandes feridas. Com ela, os erros mais sérios podem ser transformados em lições de amor. Por isso, o lar é o melhor lugar para aprender a perdoar e ser perdoado. Não é entre estranhos, mas entre aqueles que mais amamos que somos convidados a exercitar a indulgência, a renúncia e a compreensão. Quando escolhemos amar, apesar das dificuldades, estamos-nos a libertando não só o outro, mas também a nós mesmos. O perdão não liberta só o outro daquilo que nos fez, liberta-nos a nós. Liberta o nosso espírito. E como é que podemos praticar a indulgência no lar? Primeiro, silenciar diante da ofensa. Nem tudo precisa de ser resposta, de ter resposta. Às vezes o silêncio é a prece mais sábia. Estar a responder, o outro diz alguma coisa e ir responder, e responder sempre por cima, às vezes não é o mais inteligente. Outra forma de indulgência no lar é ouvir com o coração. Em muitos conflitos o que o outro precisa não é de correção, mas de escuta e de acolhimento, de compreensão. Lembrar-se de que todos estão a aprender. Os pais aprendem a ser pais e os filhos aprendem a ser filhos. E aprendem a ser filhos com os pais. E evitar a crítica constante. A crítica fere, mas a compreensão cura. Onde não podemos elogiar, pelo menos que sejamos gentis. Orar pelos que nos desafiam. A prece é o melhor remédio que Deus nos pôs nas nossas mãos. Por isso, se orarmos por aqueles que nos desafiam e por aqueles que nos magoam, é a melhor forma de resolvermos as situações. Em suma, a família é um local de evolução, pais e filhos são almas em jornada conjunta, o amor e o perdão são o fio condutor da harmonia familiar. No capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação fortalece os laços de família. A reencarnação é então a base dos laços de família. Ela os fortifica ao passo que a doutrina da unidade de existência os destrói. Sem a pré-existência da alma, não há razão para os laços morais que unem as famílias. A reencarnação amplia as relações entre os seres, pois os laços anteriores os aproximam e a solidariedade fundada na justiça faz com que se unam cada vez mais. Assim se explicam as simpatias e antipatias, mesmo entre parentes próximos, e se consolida a fraternidade humana. Pronto, e como não podia ser, e como já tem sido apanagem meu, terminar as palestras com uma música, vou terminar esta palestra com